E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão e minha irmã, que bom que mais uma vez estamos juntos diante das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus que é luz para nós nas nossas primeiras horas do dia. A palavra de Deus que vem nos trazer alegria, que vem nos dar ensinamento todos os dias. E mais uma vez ela vem nos mostrar. Não podemos ter apego ao dinheiro. Precisamos primeiro buscar o reino de Deus e correr com todas as nossas forças para herdar a vida eterna. Amados, a palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, de 23 a 30. É a continuação do jovem rico de ontem. E aqui fala assim, Jesus fala para nós. Então disse a seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A essas palavras, os discípulos pasmados perguntaram, quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então tomando a palavra disse, eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá para nós então? Respondeu Jesus, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós me havereis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casas, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavras da salvação, glórias a vós, Senhor. Amados de Deus, meus irmãos, essa palavra continua na sequência de ontem. Um jovem rico, a palavra falava de ontem, que chegou diante de Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para ser melhor? O que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus fala para ele, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? É só seguir os 10 mandamentos. E ele fala, Senhor, mas eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. E Jesus olhou para ele e fala, se queres ser perfeito, então vai, vende tudo o que tens e segue-me. Vende tudo e doa aos pobres e vem e segue-me. Aquele jovem entristeceu e se afastou. Meus irmãos, e Jesus agora continua ainda falando com os seus discípulos. Então Jesus fala aos seus discípulos, em verdade eu vos declaro, o quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, a gente percebe que aquele rico ali, ele tinha vontade, ele andava atrás de Jesus, mas ele queria seguir Jesus Cristo, mas para ele foi impossível. Por quê? Fica claro para mim e para você aqui. Por que ele afastou? Por que ele saiu de perto de Jesus? A palavra fala porque ele possuía muitos bens. E a palavra de Deus fala, irmãos, fica claro para nós quando a palavra de Deus fala, num dos seus evangelhos aqui da Sagrada Escritura, fala que é impossível servir a Deus, a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro. Não tem como servir a dois senhores. Se o seu dinheiro, se o seu apego às coisas materiais, ali está o teu coração, irmão, é impossível você seguir Jesus Cristo. E vice-versa, se você tem Jesus Cristo dentro do seu coração, você jamais se apegará às coisas materiais. Você jamais vai abandonar o seu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Porque o seu coração ali está em Jesus. Porque ele fala o quanto que é difícil, mas não é impossível. Essa palavra fala para nós que nós não podemos ter apegos às coisas materiais. E o interessante é que se a gente for analisar, se a gente começar a ver as palavras de Deus, e se a gente começar a trazer para a nossa vida, o quantas pessoas pobres também que são apegadas às coisas materiais. Quantas pessoas que têm muito pouco, mas têm um apego, têm uma como é que eu vou falar para vocês?
Irmãos, não consegue desagarrar de nada do que tem. E isso a palavra deixa claro para nós, não podemos ser apegados a nada, somente a Jesus Cristo. Porque quando nós temos Ele, tudo que nós vamos fazer, se nós pedimos a Ele, tudo que nós vamos fazer, se nós colocar Ele como centro da nossa vida, meus irmãos, de fato não vai nos faltar nada. E tudo o Senhor vai nos dando por acréscimo, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. O interessante é que fala que a essas palavras os discípulos pasmados perguntaram: então quem poderá se salvar? A gente vê que os discípulos que ainda está falando ainda daquele jovem rico, mas como assim? Se ele tem tudo, Senhor, ele tem terra, ele tem posse, mas como? Então quem pode se salvar? Irmãos, e Jesus falou para Jesus, olhou para ele e disse: vocês homens, vocês humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha as respostas de Jesus. E a gente vai decorrendo os olhos na palavra de Deus, e quando ele fala assim: e todo aquele que por minha causa deixar irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, terra, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Ei, meu irmão, não fica com medo, não fica cismado de caminhar, de entregar sua vida para Jesus. Jesus vai te devolver alegria, Jesus vai te dar de verdade uma herança eterna lá no reino dos céus. Jesus vai te dar em alegria aqui nessa terra ainda. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, você tem que vender, você tem que doar para você ter muito mais aqui nessa terra. Irmãos, não é isso. A palavra de Deus é claro que ele fala que quem fizer isso por amor a Ele receberá em vida e vai ter ainda a vida eterna. Vida eterna é estar eternamente louvando, adorando e bendizendo esse Deus que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos que ter de verdade esse Jesus. Quando a gente fala Jesus, esse nome que tem que brotar do nosso coração uma alegria. Quando a gente fala bom dia Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, estou me recolhendo para dormir. Irmãos, vem uma alegria, tem que vir uma alegria, senão nós não estamos de verdade com Jesus no nosso coração. Que a paz, o amor, a misericórdia de Deus fique com você, com sua família, com todos os teus. Espalhe essa mensagem que muitas pessoas precisam ouvir. Que Deus te abençoe e até a próxima.